Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Miguel. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. É muito bom estar com você nessa manhã para a gente poder falar sobre as coisas do reino. E a minha oração é que o Senhor invada a sua vida nessa manhã com a sua graça. Aleluia. Em nome de Jesus. Conosco aqui o pastor Gerson. Graça e paz, pastor Gerson. Graça e paz, pastor Miguel, diácono Lucas. Bom estar com vocês aqui. Amém. Graça e paz você de casa. Que possa ser uma palavra edificante para você hoje. Amém. Meus queridos, olha só. A palavra do Senhor, que é aquilo que tem que nos dar a direção para a nossa vida, mostra quem nós somos, mostra quem é o Deus a quem nós servimos. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, primeiro capítulo, o versículo 7, diz o seguinte: olha, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Aqui o apóstolo Paulo, é um texto bem simples, se a gente olhar superficialmente, já tem uma profundidade muito grande, mas toda a fala do apóstolo Paulo, ela é totalmente permeada de tradições judaicas, porque era alguém debruçado nas tradições judaicas. E quando ele começa falando de redenção, remissão, ele está voltando lá atrás, na lei, quando Deus instituiu junto com Moisés como que seria a remissão de pecado, como que seria a redenção, né? A instituição do culto judaico lá atrás, né? Do sacrifício e tudo mais, da aspersão. E aí ele traz essa realidade da lei para uma realidade da graça, apontando para Jesus, falando, olha, antes, para a gente poder alcançar remissão, antes para a gente conseguir perdão de pecado, antes tinha todo um protocolo. Agora tudo isso aqui se resume no sacrifício de Jesus. E nele sim, aí ele começa a falar, e nele, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E aí o apóstolo Paulo dá uma pincelada no Antigo Testamento, fala sobre os costumes e as tradições judaicas, aponta para Jesus e fala sobre entendimento. E falando sobre entendimento, sobre toda essa questão de remissão de pecado, não é raro a gente encontrar nos dias de hoje irmãos nossos, irmãos em Cristo, com um bom coração, com a mente querendo se voltar para o Senhor, pessoas que estão querendo caminhar, pessoas que estão lutando contra a sua própria carne, todos aqueles requisitos que você olha e fala assim, esse irmão, ele é genuíno, ele é sincero, ele está voltado para o Senhor, mas pessoas presas no seu próprio passado, pessoas presas nas próprias acusações, pessoas presas na falta de entendimento, na acusação da sua mente, às vezes o próprio Satanás não pode mais acusá-lo, porque a gente entende que existe um trajeto para a gente alcançar o perdão. E se a gente já caminhou esse trajeto, a gente já alcançou o perdão. E se a gente alcançou o perdão, se o Senhor nos perdoou, Satanás não pode mais nos acusar, porque segundo a palavra, né, toda a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz e anulou. Então, se está cravado na cruz e anulado, não sofremos mais aquela acusação, mas existe dentro de nós um acusador. Muitas vezes a nossa própria carne, o nosso próprio eu, a nossa própria mente nos acusando, e isso faz com que as pessoas muitas vezes estejam presas nos seus próprios erros passados, que o Senhor já pagou o preço para que ela fosse perdoada, mas ainda existem pessoas, porque não é raro a gente encontrar dentro das igrejas mulheres com dificuldades porque em outro tempo da vida cometeram um aborto, homens que em outro tempo da vida fizeram com que as suas companheiras provocassem aborto e tantas outras coisas que a gente vê que o Senhor, para todo tipo de dificuldade, de erro, de pecado, o Senhor tem perdão. A Bíblia diz que, o próprio apóstolo Paulo escrevendo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde tiver pecado tem muito mais graça do que pecado, mas ainda assim a gente procura ficar se enfiando embaixo de jugo, embaixo de peso, embaixo de acusação, que nem o próprio Satanás tem mais autorização para fazer. O que você acha, pastor Gerson? Pastor Miguel, diácono Lucas, é uma temática muito interessante quando a gente ouve o apóstolo Paulo falando sobre essa questão. Me faz lembrar aqui do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, quando o texto diz que Deus criou o homem em sua imagem,
e semelhança. E quando a gente fala sobre isso, a gente entende que Deus já está aqui apontando Cristo, né, como o Salvador da humanidade, e a gente vê naquilo que são as promessas dele na caminhada, no processo com o plano da salvação. Quando ele chama o homem para ser a imagem e semelhança de Deus, porque nós fomos criados para ser imagem e semelhança, e ele traz o plano da salvação para nós. E aí ele traz Cristo, ele aponta a Cristo como aquele que vai nos redimir do pecado, é aquele que vai nos regenerar, é aquele que vai nos justificar, é aquele que vai nos santificar, é aquele que vai nos tornar homens com um corpo glorificado para herdarmos uma vida eterna junto com ele, porque existe um processo na nossa caminhada para alcançarmos e voltarmos àquilo que é o projeto da criação, o princípio de tudo, que é a imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos viver uma vida plena nele. A glorificação é a salvação plena em Deus. Mas antes disso tudo, nós passamos pela remissão, regeneração, santificação, adoção, justificação e por aí vai. É um processo que nós caminhamos por ele e muitos de nós talvez não aceitamos algumas dessas fases, alguns desses processos, por conta até mesmo de traumas que carregamos, conforme foi falado, e que vivemos como aquele povo que saiu do Egito com bagagens, com cargas que eram desnecessárias, que ainda eles levassem adiante aquelas cargas e não queriam deixar para trás. Estavam sempre lembrando das coisas passadas, sempre considerando aquelas antigas. Cargas físicas e psicológicas. Exatamente, todas. E aí se torna um pouco difícil e pesado aquilo que é um entendimento pleno do amor de Deus. A pessoa se mantém sempre servo, se mantém sempre um discípulo apenas. Mas Deus, Ele quer nos tornar e nos chamar de filhos. Poderoso isso, hein? Aquilo que a palavra diz em Romanos 8:15, Abba Pai. Nós temos essa intimidade com Ele a ponto de chamarmos paizinho querido. Isso me lembrou um texto de Gênesis, quando ali na criação você citou aí, eu me lembrei, tava lá o encontro marcado, aquele encontro da tarde, toda a tarde já tinha um encontro marcado e depois que o homem cai e se rende ao pecado, Deus continuou firme no encontro, comparecendo lá ao local e na hora marcada, e o homem não estava lá. E Deus procura o homem pelo jardim e quando encontra, a fala de Deus para o homem mostra sobre isso, fala sobre esse amor, sobre todo esse plano que já está pronto, que já está preparado, que a gente não tem que ficar se apegando ao passado. Deus não vira para Adão e fala assim: o que você fez? Qual foi a besteira que você cometeu? Deus vira para Adão e fala assim: onde você estava? Onde que você tá? Eu estava com saudade de você. Exatamente. O que você acha, Lucas? É maravilhoso, né? A gente vê esse amor que nos constrange realmente ao ponto de, ele mandou o seu único filho para morrer, né? E pagar toda essa dívida que a gente criou, né? E um dia desse, eu acho que o ponto-chave, né, de tudo isso que a gente vem falando é sobre o perdão, né? E um dia desse eu fui ministrar com os adolescentes sobre os 3 níveis de perdões que existem, né? A situação de você ir lá e pedir perdão de uma pessoa a qual você cometeu alguma coisa, de você liberar o perdão para alguém que fez algo contra você, e eu acho que o principal de tudo que a gente vem falando aqui é realmente de se perdoar, né? Aqui tá falando já que o preço já foi pago, tudo, você foi liberto de tudo isso, mas às vezes a gente fica, né, preso nessas situações, preso em ações que nós fizemos e não consegue se perdoar. Cara, o preço já foi pago, Jesus já morreu na cruz, entenda isso. Não existe mais acusação nenhuma sobre você, não existe mais nada que possa trazer qualquer nível, né, de acusação, porque Cristo já pagou o preço por nós, né? E se você aceitou e se rendeu a esse Cristo, cara, o que estava para trás já foi, tá pago, não existe mais, né? Mas às vezes a gente fica preso nessas situações
Não, a gente, poxa, talvez aconteceu isso e você não consegue se perdoar e se libertar para dar o próximo passo para viver essa plenitude do amor de Deus. É verdade. Estamos chegando no final do nosso programa. Quando o assunto é bom, rende, a gente nem percebe. Olha, o preço já foi pago para que você seja perdoado e justificado. Então não se coloque sob julgo que o Senhor não quer que você carregue, Amém. porque Ele já pagou o preço. O Cordeiro já foi morto e ressuscitou para que você fosse livre e tendo vida em abundância. Receba essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente.